A Radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, 630M, que já tem uma trajetória de 58 anos de existência, cuja principal missão é a evangelização, também é marcada pela ação cidadã. Ela vem prestando serviços, orientando e auxiliando a população mato-grossense. E conforme anunciamos nos últimos dias, agora é a hora. É a hora de discutir, é a hora de conversar. Então, vamos debater educação, saúde, segurança e políticas públicas para o idoso. No fórum de discussão, o tema é análise e sugestão de plano de governo pré-eleição 2018. Assim, vamos ampliar a discussão de ideias e projetos para Cuiabá, para Mato Grosso, e aí nós precisamos de você, tá bom? E para essa discussão que começa agora, convidamos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, Henrique Lopes. Henrique, quero agradecer a sua presença aqui, o tempo que você vai dedicar para a gente, o tempo que você vai dedicar para os nossos ouvintes, para ter um pouco mais próximo sobre a realidade da educação pública e o que precisa ser melhorada. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia aos rádio-ouvintes. Para mim é uma satisfação, enquanto representante da categoria de trabalhadores da educação, poder estar aqui nesse espaço importante. Já parabenizo a rádio pela iniciativa, porque eu creio que é através da informação, das opiniões que estão colocadas acerca de todo o processo que nós estamos vivendo, que a gente vai tentar minimamente aproximar daquilo que é a realidade para tentar verificar como é que nós vamos nos comportar nesse momento especial para a sociedade brasileira, que é um momento de decisão, né? Ano político, ano de muita especulação, de muitas verdades e inverdades que às vezes vêm à tona. Então acho que nada mais justo do que trabalhar a partir de alguns dados para que a gente possa contribuir com essa discussão junto à sociedade mato-grossense. Está com a gente também a membro do Fórum Permanente de Saúde, ex-presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, militante há tempos dessa categoria. Eliana, eu te agradeço a presença aqui, a disponibilidade para discutir, né, mais uma vez, esse setor que é tão importante e também tão fragilizado, que é a questão da saúde pública. Bom dia, é um prazer falar contigo. Bom dia a todos, bom dia, rádio ouvintes, demais companheiros aqui. Também parabenizar essa experiência que estamos tendo aqui e saber que o que precisamos, principalmente nessas eleições, são propostas viáveis, execuíveis e que sejam cobradas pela população mato-grossense. Né? Porque o que a gente vê são muitas propostas, mas na hora de cumprir a gente fica a ver navios. Né? Então, estamos aqui para contribuir no debate e chamar também o povo a estar na luta com a gente, né? Pelo SUS, pela saúde pública, que está bem defasada no nosso estado e na nossa capital. E ainda presente aqui ao vivo também o presidente da Comissão de Direitos do Idoso, da OAB de Mato Grosso, Isandir Rezende. Isandir, também estendo o meu agradecimento pela tua presença aqui, por esta dedicação, e que tem o principal foco trazer para a população informação, esclarecimento e fazer com que cada um aí formule a sua opinião com relação à decisão, que é no dia do voto. Bom dia, doutor Isandir. Bom dia, Eliane, bom dia aos nossos ouvintes, uma semana maravilhosa, lembrando que nós estamos na Semana da Santa, né, um momento de reflexão. Em nome de todos aqui, eu quero agradecer o Dom Milton Santos pela brilhante oportunidade dessa abertura e a participação direta da sociedade sobre essas questões que vamos tratar aqui com relação à política do idoso. Eu agradeço a presença de todos e reforço mais uma vez, se você tem a vontade de discutir e debater com os representantes dessas categorias aqui no estúdio, você pode ligar no telefone 3617-7900, enviar o seu texto ou áudio para o nosso WhatsApp, que é o 99971-3775, tá bom? Vamos discutir nesse primeiro bloco assuntos que envolvem a educação, a saúde e políticas públicas também para o idoso. Alguns até me questionaram, doutor Isandir, dizendo assim, mas discutir políticas públicas para o idoso. E aí a gente reforça, os dados do BGE coloca para a gente o quê? Que essa população vai aumentar ainda mais. Outro assunto, os jovens, eles estão
começando a sua carreira, digamos assim, profissional mais tarde. Então, tende-se ter pessoas mais velhas no mercado do trabalho. E discutir isso é importante. O Senado já estuda também, tramita no Senado um projeto para que seja reservada uma quantidade das vagas nas universidades federais destinados à pessoa com mais de 60 anos. Então, assim, discutir políticas voltadas para o idoso hoje, nessa eleição agora, é um ponto-chave também. Um outro ponto-chave para a gente discutir, para nós, eleitores, temos que analisar, é não só ouvir as deficiências ou os desafios de cada setor, mas quais são as soluções. Que soluções são mais plausíveis para ser resolvida cada um desses setores. Então, vamos começar a nossa primeira pergunta dessa discussão, que pode começar com o setor da educação, e aí vai revezando para a doutora Eliana, para o doutor Isandir, e a gente pode interagir de uma forma bem harmoniosa e também com a participação do ouvinte. Henrique, é perceptível a sua militância, a sua luta nesses anos, assim, por brigar por uma educação melhor, porque você acredita que o Estado, a Federação pode oferecer uma educação de qualidade para os alunos, né, que tem um ensino de qualidade, e também uma qualificação e respeito para os professores. Nesses anos, na sua opinião, qual foi o assunto que não teve avanço nessa gestão ou nas gestões anteriores e que precisa ser discutido a partir de agora? Então, a educação tem um problema crônico, a começar pela própria organização do Estado brasileiro. Nós vivemos num país federado, onde a responsabilidade educacional, ela, em tese, do ponto de vista da legislação, ela é compartilhada. Então, portanto, o governo federal está mais ligado a cuidar da rede federal, o governo estadual voltado para o ensino médio, e as prefeituras, né, voltadas aí para a educação fundamental e especificamente para a educação infantil. Então, infelizmente, quando a gente vai... o que não avançou nesse processo como um todo? Na condição de cidadãos, nós somos tributados pelos 3 entes federados, tanto pelo Estado, como pelo município, como pelo governo federal. E o curioso é que nós pagamos a maior parte dos impostos para o governo federal, que é em torno de cada real quase 60 centavos, só que na hora de fazer os devidos investimentos, há uma inversão da lógica. O município, que é o ente que menos arrecada, é o que mais acaba sendo pressionado, investe em torno de quase 40% das suas receitas na questão da educação. Então, eu creio que o Pacto Federativo é algo que precisaria ser revisto na política em nível federal, para que essa política tão cara para a sociedade seja de fato olhada de forma estratégica. Aí a gente acaba tendo a questão das responsabilidades. O cidadão, quando ele vai matricular o filho na escola, ele não está preocupado em saber se a escola é estadual ou se ela é municipal. Ele quer uma escola de qualidade para o filho dele. Ocorre que na hora de fazer as matrículas, nós temos aí uma transferência de responsabilidade de um ente federado para o outro, sem a devida transferência de recursos, e sem recursos não se faz nada, e aí a gente acaba caindo aí em muitos discursos em torno da política educacional, e na prática as receitas não chegam porque cada ente federado quer tirar o corpo fora e acaba prejudicando aí lá na ponta a sociedade. Então eu quero editar Henrique, eu vou só interromper um pouquinho, que eu tenho que faturar, senão a gente não ganha. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. Hoje acontece o primeiro fórum de discussão promovido pela Rádio Difusora, que tem o intuito de trazer para você o conhecimento, as discussões que envolvem melhorias no setor da educação, da saúde e também com relação ao direito do idoso. E para que isso aconteça de uma forma democrática e imparcial, é importante trazer representantes que militam há tempo nesses setores, que vai contribuir com você, com a sua opinião, tá bom? E antes do intervalo do primeiro bloco, eu conversava com o presidente do Sintep, Henrique Lopes. Henrique, você fazia essa colocação que precisa melhorar aí o Pacto Federativo e reforçou bem que a responsabilidade também de cada setor. Mas para que a gente entenda bem, para que eu entenda bem o que isso vai representar lá na minha casa, que eu tenho 2 filhos que estudam na escola pública, o que precisa ser alterado exatamente no que se diz respeito o Pacto Federativo e as distribuições dos recursos? Veja bem, além do Pacto Federativo, é preciso levar em consideração também o modelo de desenvolvimento econômico adotado aqui no estado de Mato Grosso. Então, esses são 2 viés que a gente precisa estar tratando aqui
nesse debate. Do ponto de vista do Pacto Federativo, vou usar um exemplo aqui, principalmente das mães que necessitam das escolas municipais, aquelas que estão procurando ou que procuraram ao longo desse ano a creche para seus filhos e que na grande maioria não encontrou vagas. Outras, aquelas que precisam de colocar a criança de 0 a 3 anos, também não encontrou vaga, e aqueles que são de 4 a 5 anos, as crianças estão indo para a escola, ficando na escola um período, não tem espaço para a escola de tempo integral para os estudantes, e depois ela tem que buscar a criança no meio do dia, porque não tem condição do filho ficar o dia todo tendo o processo educacional no espaço da escola. Então essa relação federativa que nós temos da transferência de responsabilidade traz isso. Hoje a maior demanda que a gente tem por educação, por exemplo, é na educação infantil de 0 a 3 e de 4 a 6 anos. E é exatamente essa política que está descoberta. Além disso, nós vivemos num estado, por exemplo, Mato Grosso é um dos estados mais ricos da Federação Brasileira. Nós temos crescimento aqui que dá inveja a esse período de crise, em média quase 10% está sendo a lógica do crescimento do estado de Mato Grosso, só que essas riquezas, pelo modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo estado de Mato Grosso, com muitos incentivos e isenções fiscais, não observando a devolução para as políticas públicas estratégicas, que é o caso da saúde, educação e segurança, isso tem feito com que lá na ponta o recurso não chega e a gente continua com os problemas crônicos dos últimos 50, 100 anos aí na educação, que é a ausência de professor qualificado, é a ausência da infraestrutura básica para poder dar conta do mínimo de qualidade na educação, o acesso do estudante na escola e às vezes a não condição da permanência dele, é um transporte escolar que às vezes o estudante passa muito mais tempo dentro do ônibus em determinadas situações do que dentro do espaço da escola. Enfim, são questões que por um viés meramente economicista não se ataca de frente para que a gente de fato possa ter uma educação aí desenvolvida com o mínimo de qualidade necessário. Vamos abrir a discussão agora para o setor da saúde, que foi um dos temas das manchetes, eu acho que por muito tempo, o ano passado, né, discutiu muito sobre a questão dos repasses, a dívida, lembrando que os hospitais filantrópicos em seu atendimento atende, acho que 80% é originário do SUS, enfim, muitas coisas precisam ser ajustadas e acredito que algumas de médio, curto, médio e a longo prazo também. Mas dentro dessa discussão, doutora Eliana, nesse tempo de militância que você tem lutado e acreditado por uma saúde melhor, uma saúde pública melhor, qual é o ponto que precisa ser discutido nessa próxima gestão, que foi muito falada anteriormente e que precisa de uma atenção especial na próxima gestão de curto prazo, a curto prazo? Então, a saúde de Mato Grosso está realmente na UTI, né? Nós temos aí diversas notícias em que o Hospital Regional de Alta Floresta fechado, o Hospital Regional de Colíder fechado, Santa Casa fechada por falta de recursos também, e o governo gastando um dinheiro muito grande nas caravanas de saúde, né? Então, a gente tem um desvio de finalidade. Né? O que a gente precisa? De ter um hospital aberto em condições de receber as pessoas o tempo todo. O que a gente precisa atacar? Né? Melhoria da divisão dos recursos. Né? O município, como na educação, entra com a maior parte dos recursos para atenção básica, que é aquele posto de saúde que fica no seu bairro. Todo mundo deveria ter um posto de saúde no seu bairro ou por perto dele para cuidar da sua saúde. UPA, policlínica, né, pronto-socorro, eles estão ali para consertar a gente, né? Quando a gente está passando mal, quando a gente tem uma situação agravante, uma pneumonia, um derrame. E a atenção básica, aquele postinho, é para você cuidar, para você manter sua saúde, fazer exames de rotina, cuidar da sua hipertensão, cuidar do seu diabetes, cuidar do crescimento da criança. Então, nós precisamos duas vertentes, né? A gente investir na atenção básica, na equipe de saúde à disposição da pessoa mais próxima da sua residência. Hoje, em Cuiabá, nós temos apenas 40% de cobertura. Isso significa que em cada 10 cuiabanos, apenas 4 têm um posto de saúde perto de casa. Os outros 6,
eles vão procurar socorro nas policlínicas e no pronto-socorro, nas UPAs, e isso traduz naquele super inchaço, né? Aquele excesso de procura e aquela demora insuportável de 2, 3, 4 horas para ser atendido. Então, investir na atenção básica é sempre um discurso político, né? Todos os políticos prometem que vão investir, mas na hora da prática mesmo o dinheiro vai para outras, né? Para pagar coisa de alto custo, UTIs, e a gente não fecha a torneira, né? Onde era para a gente estar prevenindo os derrames, a gente está só cuidando dos que já estão acamados, já estão em uma situação precária. Então, investir nessas duas vertentes, né, na atenção básica e manter os hospitais regionais a nível estadual funcionando a todo vapor para cuidar da prevenção e do curativo também. Te ouvindo, parece que é uma coisa óbvia, né? Uma coisa que deveria ser prioridade. No seu ponto de vista, por que isso ainda não foi colocado em prática, doutora Eliane? Porque, geralmente, o que dá mais visibilidade, né, é da mesma forma que parques, né, que praças, o que dá visibilidade é aquela estrutura grande, gigante, que é erguida num certo ponto da cidade. Esses postos de saúde estão mergulhados nos bairros, na maioria, e principalmente deveriam estar nos mais carentes, onde as pessoas têm mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, esses postos, eles ficam meio que esquecidos ali. Mas a população dali é essa população que te dá o voto, né? É essa população que olha para um lado, olha para o outro e não vê um mecanismo, um sistema de acesso à saúde pública que está descontente com a saúde pública hoje. Então, nós precisamos assumir, nós temos muita propaganda ruim do SUS, né? O SUS, apesar de tudo, ele faz muito, ele é o único que garante para você um tratamento aí desde uma unha encravada até uma quimioterapia para um câncer. Não são os convênios que pagam, é o SUS que paga. Então, a população precisa vestir essa camisa do SUS e defender o SUS com unhas e dentes, porque a população precisa cobrar mais. A gente está vendo uma apatia nessa cobrança, esquecendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, não é uma benesse, né? Não é uma esmola que o governo está dando, é o nosso direito. A gente contribui muito, a gente paga um dos impostos mais caros do mundo para ter uma educação, uma saúde de qualidade, e a gente não tá vendo isso na prática. Doutor Izandir, quando se fala políticas públicas para o idoso, o que se vem na mente de imediato que alguém pensa é gratuidade, né? A pessoa pensa assim, é gratuidade. E não é bem assim, é direito. É direito. Com relação a esse tema, inserindo nas disputas, né, das pré-eleições de 2018, um candidato ao governo do Estado deve olhar para qual tema dentro desse setor do direito do idoso? Olha só, nós estamos aqui ao lado de dois magníficos conhecedores do assunto. Uma é saúde, a outra é educação. E uma da questão hoje que assola muito o idoso é a questão da saúde, é a prevenção, né? Quando a gente fala da saúde, a gente fala da prevenção. Por 3 anos consecutivos, o estado de Mato Grosso tem aparecido em segundo lugar a próstata, um câncer que vem matando milhares de homens, e principalmente nossos idosos. Aí fica aquela pergunta, aonde está a prevenção que esse idoso necessita dela e que hoje ela não tem, né? Então fica uma situação que me chamou muita atenção isso daí. E uma pergunta que ainda está, mas a gente tem que oficializar. O Estado tem hoje um médico urologista, o Estado, a oferecer esse cidadão idoso essa prevenção? Pelo que eu fiquei sabendo, no quadro do Estado não possui um médico urologista. Então, quer dizer, o que o Estado hoje está nos oferecendo em contrapartida, né? Uma outra questão, quando a gente fala da gratuidade, Eliane, a gratuidade ela está na Constituição Federal. 65 anos,
o cidadão não paga o ônibus urbano, por exemplo. O que nós percebemos? O país é um país que tem muita lei. Para tudo se tem lei. Leis e mais leis. Vamos lá. IPTU. Vamos falar do IPTU. O IPTU hoje, nós temos uma isenção dele, municipal. Essa isenção favorece todo cidadão idoso que tem um ganho mensal pela lei municipal de Cuiabá até 2 salários mínimos. Aí fica aquela pergunta: como é esse atendimento desse idoso junto ao município? Ele goza desse privilégio da isenção? Como que essa burocracia, digamos assim, que muitas vezes você tem uma lei que assiste a ele o direito e ele desiste de buscar o direito em razão das burocracias. Por exemplo, até certidão de óbito, muitas vezes a prefeitura solicita desse idoso. O que acaba com isso? O idoso acaba desistindo. Ele entra num desestímulo de que tudo é conversa. Tudo fica no papo, numa enganação, mesmo tendo uma lei que poderia estender a ele esse benefício que nós falamos hoje do IPTU. Eu estive na prefeitura como presidente da comissão. Para se ter uma noção, eu ouvi do secretário que hoje nós temos lá um benefício em mais de 3.000 pessoas beneficiadas. Cuiabá é uma capital que hoje deve-se ter aí por alto 70.000 pessoas idosas. Então, se nós temos 3.000, é insignificante e muito da isenção que esse cidadão tem por lei e que esse benefício não chega até ele. Isso são várias questões. Aí você vai para a saúde. Tem idoso hoje falecendo por falta do medicamento que ele tem que tomar, que é controlado, de pressão. Ele vai no posto, não está tendo esse Catopril. Tem um idoso que tem um problema da diabetes, ele precisa fazer esse controle. Hoje não se está encontrando nos postos de saúde esse controle. Aí fica aquela pergunta, né, que eu gostaria até de fazer para a colega aqui. Tem dinheiro para a saúde? Porque se tem, é igual o colega da educação falou. O problema do país, eu vejo que os políticos têm que estar preocupados hoje como e aonde está chegando esse dinheiro. Porque você vai no governo do estado, você ouve dele que não tem dinheiro. Você vai no governo municipal, você ouve dele que também não tem dinheiro. Aí você chega no governo federal, o governo federal fala, não, está aqui o que eu encaminhei de X de milhões para a saúde do Mato Grosso. Aí fica aquela dúvida. Aonde esse dinheiro foi parar? Aonde que ele está? Por que não está acontecendo, uma vez que o governo federal diz que ele encaminhou essa verba para o Estado? Então, o que eu vejo assim, por parte dos nossos deputados federais, principalmente, é um pouco do profissionalismo. Infelizmente, hoje nós temos deputados que ganham para defender apenas classes. E isso está acontecendo no país. Você defende o agronegócio, você defende o deputado federal que tem lá para defender a classe dos engenheiros. Então você começa a defender categorias. E você cai, digamos aí, no cinismo tremendo de não atender à população. E essa população carente no país hoje, ela é muito maior e muito mais necessitada do que aquele grupo de pessoas que hoje um deputado, muitas vezes, ele é eleito para fazer o atendimento específicos. Então eu vejo que a política, ela tem que passar por uma reforma, né? Em que aspecto? Os políticos hoje, ele tem que analisar que a grande sociedade, principalmente idosa, está morrendo por falta de atendimento. Tem idoso hoje morrendo de fome. Isso é sério. Isso é muito sério. Aí nós perguntamos, o que o nosso governo do estado de Mato Grosso, em 4 anos vamos se formar, qual foi
o planejamento que ele trouxe para a pessoa idosa. Se você for buscar, nós não vamos encontrar nenhum. Nenhum tipo de planejamento nós tivemos nesses últimos 4 anos dentro das setas. Aí fica, por que nós não temos nada que traga de benefício ao idoso? É justamente porque todos os planejamentos, digamos assim, que o governo, muitas vezes ele atua, todo o programa de política dele, é um programa meramente politiqueira. É pessoal. É dar R$100 para um governo, que o governo hoje está distribuindo, à sociedade idosa dos municípios, que eu acho aquilo ridículo. Eu acho um desrespeito. E ao mesmo tempo você vai de encontro que se você está dando R$100 para um cidadão que vive em plena miserabilidade, porque para ele dar esse cartão de R$100 que o atual governo está fazendo, eu faço aquela pergunta, por que existe o BPC? O benefício de prestação continuada. Será que não seria melhor o governo atuar e buscar um benefício de um salário mínimo para esse cidadão do que ele me dá R$100 para ele? Então você vê que é um enviés, né? São vias opostas. E por que ele dá esses R$100? Para ele dizer para esse idoso que ele está fazendo uma política social. Então esse tipo de política social no país e no nosso estado, que eu vejo que tem que acabar. Um outro passo que é importante é que hoje a sociedade ela precisa conscientizar e trabalhar organizada. E o governo, todos os governos que eu até agora deparei, eles são muito bonitos antes de ganhar. O discurso é bacana. Quando você assume o poder do executivo, a primeira coisa que um governo faz é, o projeto tem que ser meu. E nós estamos em mudança. Não existe mais projetos individualizados. Existem projetos que você vai ter que tocar ele e esse projeto ele tem que ter uma abrangência de todos os participantes. Então, um governo que se recusa em participar hoje dos projetos que nós temos, por exemplo, os conselhos estaduais, o Conselho Estadual do Idoso, as associações, as federações, a federação que existe do idoso, o sindicato que existe do idoso. Então você não vai conseguir administrar uma política sensata, realista, que chegue a esse idoso e que faça a ele o atendimento, se você não trabalhar através da parceria. E com um detalhe. Quando você pega um idoso, você tem uma mão de obra. Primeiro, ela é barata. Segundo, você está falando com pessoas que têm um grande nível de experiência. Então, ele vai saber como desenvolver um projeto, ele vai te dar toda a capacidade que ele tem para que realize de fato e concretize aquilo que nós precisamos, que são através das parcerias e que hoje os governos nos impedem de participar e de levar isso à sociedade idosa. Que é um exemplo, vamos lá, Pedra 90. Eu cito muito Pedra 90. Pedra 90 vai ter um banco da Caixa Econômica agora. E nós estamos falando de 80 mil pessoas. É ridículo. Como que é o atendimento da isenção do PTU no Pedra 90? Vamos fazer essa retórica. Será que existe esse tratamento dentro da prefeitura, né, de acessibilidade a esse idoso? Hoje o governo do estado, o governo municipal, como é que ele está se comportando com a acessibilidade desse cidadão idoso? Hoje, o funcionário que atende esse idoso, de que maneira que ele trata esse idoso, de que forma que ele recebe esse idoso? Então, a grande reclamação hoje das pessoas idosas, ela já nasce a partir do momento que ele é recebido. A maioria são mal recebidos. Então, essa é uma indignação e é um trabalho que a gente tem lutado através da comissão da OAB, e aqui eu quero agradecer, assim, eu não posso deixar nunca de falar, é do presidente Leonardo Campos, pelo empenho
né, que ele tem nos concedido a liberdade de procurar fazer um trabalho junto a essa sociedade, porque nós sabemos que ela é carente. Recentemente eu tive um privilégio de, numa reunião, por exemplo, falando da educação, 90 idosos, 2 sabiam ler e escrever. Exatamente. O índice de analfabetismo hoje no país ainda é muito grande. E quando nós falamos de um público que é analfabeto, de um público que não tem conhecimento dos seus direitos, o que significa? Ele não sabe nem cobrar. Ele não sabe reivindicar o direito que assiste a ele. Por que ele não sabe? Porque ele não tem o conhecimento. E aonde que falha esse conhecimento? Na própria escola. Se você tem um país, como o colega aqui falou, que a educação hoje é deficitária, como é que nós vamos ensinar esse público a exigir aquilo que se trata de direito dele? E uma das questões que nós estamos perdendo hoje no país é o respeito. E quando você perde o respeito, você descontrola um sistema inteiro, porque você começa a fazer com que a sociedade só pense nele próprio, né? Se nós andarmos hoje, o bom dia, o boa tarde, ele está sendo dispensado. São poucas as pessoas que colocam em prática. Então isso afeta muito uma sociedade idosa e um país que está envelhecendo em altas escalas. Para você ter uma noção, hoje em 2011 nós tivemos um levantamento que era 20,5 milhões, que era equivalente a 10,8% da população. Agora em 2020, essa mesma população vai para 30,9 milhões, ou seja, 14% da população do país vai estar idosa daqui a 2 anos. E o que é que nós temos hoje de planejamento? O que os governos têm oferecido para as pessoas idosas? Um país que praticamente em 2050 vai ter mais idosos do que jovem. Aposentadoria. E menos aposentadoria, que é outro problema sério, né, que nós temos aí. Estamos de volta com mais um momento do Fórum de Discussão, realizado pela Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, e nós discutimos hoje aqui com representantes da educação, saúde e direito do idoso. Por telefone, eu converso agora com o economista e atuário Igor França. Igor, nessa campanha, né, para esta campanha, melhor dizendo, na sua visão, com as suas análises, qual é a proposta que o candidato a governo deve apresentar para melhorar, para alavancar a economia? Sendo que uma das queixas do atual governo do Estado é com relação à Lei Candir, que o Estado exporta aí 5 bilhões por ano e é recompensado pelo FEX com apenas com um valor de 500 milhões, que tem que ser aí praticamente esmolado, ir até a Brasília e solicitar e pedir para a União lembrar do Estado e aquela coisa toda. Isso seria um ponto para ser alterado também para melhorar a economia no Estado? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia os presentes aí. Bom dia os ouvintes, né? Elaine, em relação à Lei Candir, o que precisa é fazer uma força-tarefa entre não só o governador do estado nosso aqui, né? Mas principalmente os deputados federais e aos senadores, que eles podem alterar essa lei. Só que isso aí tem que ser uma força-tarefa entre deputados federais e senadores de todos os estados que são exportadores. Esse problema que os governadores reclamam é que a Lei Candir, que ela entrou em 1996, ela isentou de ICMS os produtos que são exportados. E aí, estados igual o Mato Grosso, por exemplo, que o nosso ouro é a soja, a milho e a carne, que são exportadas, quer dizer, você deu um tiro no estado em termos de arrecadação, já que ele não pode cobrar ICMS disso, né? Ele cobra ICMS assim, uma televisão que você compra pela internet, que vem de São Paulo para cá, ele pode cobrar ICMS. Mas o estado não pode cobrar o ICMS pela base da Lei Candir. Ele não pode cobrar o ICMS de produtos que estão sendo exportados, que é o nosso ouro aqui, né? Eu fiz uma pesquisa e descobri que Minas Gerais, para você ter ideia, em 20 anos, eles reclamam que o Estado deixou de arrecadar 135 bilhões só com a Lei Candir. O Pará deixou de arrecadar o equivalente a 14 bilhões, e o Mato Grosso, nesses
20 anos da lei aí, deixou de arrecadar o equivalente a 50 bilhões de reais. Então, se você parar para analisar, a Lei Candir, foi uma lei que a ideia era estimular a exportação. Mas foi uma lei que ela beneficiou os grandes exportadores. O senhor Blairo Maggi, por exemplo, entendeu? Então são pessoas que, em tese, não precisavam de incentivo fiscal. Mas isso é outro ponto, né? Agora, o problema que os estados reclamam não é a questão da desoneração, de não cobrar o ICMS. Eles reclamam da forma de compensar isso aí. Só no ano passado, aliás, em 2016, o Mato Grosso exportou, segundo o IBGE, o equivalente a uns 42 bilhões de reais só com exportação de milho, soja e algodão. E carne, aliás. Se você cobrasse os 12% de ICMS sobre isso aí, o Estado ia arrecadar uns 5 bilhões de reais. Para compensar essa arrecadação que não foi feita, né, dos 5 bilhões, a União ela propôs recompensar uma perda através do FEX. Só que o FEX ele não tem assim, uma metodologia como é o SPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, baseado na quantidade de pessoas, tamanho do município, né? Então você vai lá e define o valor repassado. Não, o FEX não. O FEX é assim, o governo analisa o que está sobrando, a União, que eu quero dizer. Ele analisa o que vai sobrar de receita dele, daí ele define que ele vai repassar aquilo ali. Então, quer dizer, em 2016, o Estado deixou de arrecadar 5 bilhões de ICMS, de produtos exportados, e o governo repassou via FEX 405 milhões de reais. Esses 405 milhões de reais não representam nem 10% dos 5 bilhões que o governo poderia arrecadar. Então, o maior problema hoje não está sendo a Lei Candir em si, entendeu? Aliás, na minha visão, sim, que a Lei Candir está beneficiando os grandes produtores. Blairo Maggi, Otaviano Pivetta, e assim vai. Não vou citar mais nomes aqui não, senão vou ficar... né? Mas o problema está sendo a compensação. Não é uma regra bem clara essa compensação aí. Então, acho que os eleitos, né, os governadores, os deputados, senadores, precisavam rever isso aí e, na verdade, mostrar uma proposta para o governo de estabelecer uma regra para todo mundo ser compensado disso aí. Não é só o Mato Grosso que reclama, não. São todos os estados que reclamam que eles deixaram de arrecadar, né? Só o exemplo que eu dei, o Mato Grosso deixa de arrecadar aí 90% de impostos sobre produtos exportados. Então seria uma proposta mais voltada para os deputados federais, né, senadores, mas uma força-tarefa de todos os políticos. Que hoje é uma coisa complicada, né? Hoje você tem o político de um partido, o político de outro, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente não vê um avanço sobre a Lei Candir, né? Sobre a compensação da Lei Candir. Obrigada, Igor França, pela sua participação hoje aqui na Rádio Difusora. Antes do intervalo, uma ouvinte questionou aqui uma fala do Isandir Rezende. Nós precisamos corrigir isso, doutor Isandir. Ela disse assim: bom dia, eu não entendi porque a pessoa que está falando disse que é um absurdo um posto da Caixa Econômica aqui no Pedra 90. Minha amiga, me perdoe aí. Na verdade, eu estou dizendo assim, demorou muito tempo para chegar uma agência no Pedra 90. O que nós queremos dizer? Pedra 90 hoje tem de 70 a 80 mil pessoas, é isso que nós estamos trazendo como exemplo. E agora que estão no planejamento de se colocar uma agência bancária da Caixa Econômica. Quantos anos? Mais de 30 anos, praticamente 25, 30 anos, que eu lembro do Pedra 90, foi no lançamento, quando o governador Jaime Campos foi governador, lançou o Pedra 90. Né? Então você vê, daquela época, agora e tão somente que a sociedade daí vai ter um banco. Então é isso que eu quero dizer. E assim nós queremos dizer como que é o atendimento da saúde, como que é o atendimento hoje das escolas, das creches. A demora, né, doutor Isandir? A lentidão de se colocar um projeto, exatamente, de executar esse projeto. É isso que o senhor está questionando. Exatamente. Entendemos. Bom, Henrique, você pediu um momento de fala também para colocar um questionamento. Então vamos lá, vamos discutir. É que ouvindo aqui a doutora Eliane, o nosso advogado e agora o nosso economista, Igor França, ele inclusive veio de encontro com a informação que eu dei no início, que dois principais problemas que precisam ser verificados é em nível federal, essa lógica do Pacto Federativo, e aqui no estado de Mato Grosso,
o modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo nosso Estado. E a gente tem os números aqui, ele já passou aí essa questão da Lei Candir, que foi criada lá em 96 e que retira, que até hoje Mato Grosso deixou de arrecadar mais de 50 bilhões, e a gente precisa de fazer aquela leitura que o problema no Estado de Mato Grosso não é a ausência de dinheiro, mas é de fato quem são os verdadeiros beneficiários das riquezas de Mato Grosso. Então nós temos uma meia dúzia de barões aqui no Estado, que nós chamamos dos barões do agronegócio, que essa questão precisa de vir à tona nesse debate eleitoral. E aí a gente precisa de ter uma clareza também nessa leitura, que Mato Grosso, por ser um estado eminentemente agrícola, ele é praticamente dominado pelo agronegócio. Não que eu seja contrário ao agronegócio, porque essa é a riqueza do estado, é o carro-chefe do estado. Você não mata a galinha dos ovos de ouro. Mas é preciso de discutir qual é a relação que o agronegócio tem com as políticas públicas aqui no estado de Mato Grosso. Que o agronegócio detém o poder econômico e detém, inclusive, o poder político. Então é preciso verificar, inclusive, quem que tem sido os grandes financiadores das grandes campanhas eleitorais. Os atuais deputados, senadores, deputados estaduais são eleitos a partir de que recurso? Então esse é um debate que a sociedade precisa de fazer. O problema aqui do Estado não é só a questão da Lei Candir, que é de 96, mas para a gente ter mais ou menos noção como que se dá a relação entre aqui no estado de Mato Grosso. Por exemplo, quando nós elegemos aqui no estado o mega produtor de soja Bairro Maggi, em 2003 ele criou mais um programa de incentivo fiscal aqui no estado, que aliás foi um programa que inclusive levou o ex-governador à cadeia, que é o programa de incentivo fiscal chamado PRODEIC. E é para a gente ter noção do que nós estamos discutindo aqui, a doutora Eliane aqui apontou os problemas da saúde, dizer que o orçamento do Mato Grosso agora para esse ano, na lógica de 20,3 bilhões, para a saúde está destinado em torno de 1 bilhão e 800 milhões. Para a educação, próximo de 3 bilhões de reais. Porém, para incentivos e isenções fiscais, nós estamos falando de um montante próximo àquilo que vai ser destinado para investir em educação. Só do PRODEIC. E aí a gente precisa discutir quem são os verdadeiros beneficiários aqui no estado de Mato Grosso. Nós vamos ter diversos programas, que é o tal do PRO. PRO isso, PRO aquilo, PRO etc e tal. E aí nós vamos ter lá o setor algodoeiro, por exemplo, que está se beneficiando com 249 milhões, setor atacadista 83 milhões, aviação 44 milhões, os arranjos produtivos locais 76 milhões, mais 666 milhões previstos para incentivos diversos, 341 milhões para máquinas e etc, etc, etc. E por aí vai. Cada um que quer entrar na cadeia produtiva quer se beneficiar. E aí a gente fica, quem mora nas beiras das estradas, vê que, em média, no período da safra, a cada 15 ou 20 segundos você vê uma carreta de soja saindo aqui, uma carreta de grãos aqui do estado de Mato Grosso. E a pergunta é, o que traz de volta do ponto de vista de recursos? Praticamente nada, porque esses recursos são exportados, sem pagar praticamente quase nada de impostos. As máquinas importadas que vêm de fora, enquanto pagam 3,6% de imposto, o cidadão comum precisa de pagar 17% para comprar qualquer equipamento que ele precisa. Então é uma relação de expropriação mesmo. Então acho que é preciso a gente incentivar sim aquilo que é a vocação do nosso Estado, mas é preciso que se deixe aqui a sua contribuição, porque essa produção também, uma outra questão que precisa discutir, tem um passivo colocado aí. Nós temos aí, não se produz sem desmatar, sem ter impacto no meio ambiente, no solo, nas águas, etc. e tal. E os agrotóxicos que são utilizados. Tem uma pesquisa que aponta que em torno de que cada mato-grossense está exposto a mais de 5 litros de veneno por ano. Isso com certeza pressiona lá o posto de saúde, entendeu? É os problemas das doenças que nós temos e que tem pessoas se beneficiando disso e não deixando aqui a sua contribuição para poder trabalhar na lógica curativa desses processos. Então eu penso que essas eleições desse ano, né, é preciso que o debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso tem que estar colocado na ordem do dia, porque senão nós vamos continuar levando tanto para o Congresso Nacional como para a Assembleia Legislativa pessoas que vão continuar na defesa de manutenção desse status de situação que nós temos aqui no estado. Doutora Eliana. Esse número é assustador, né? O Igor falou que Mato Grosso deixou de receber 50 milhões, né? A gente tem 1 bilhão
para a saúde. Então, quer dizer, 50 bilhões foram para o bolso de 10 famílias aí dos grandes produtores. E a saúde para todos nós, para mais de 1 milhão de pessoas no estado de Mato Grosso, né? A gente fica com 1 bilhão para todo mundo. Então, realmente, essa má distribuição de renda afeta a saúde de uma maneira catastrófica. E aí pergunta onde que está o dinheiro, né? O dinheiro está nos 52 milhões no apartamento de um político, né? O dinheiro está nessas isenções fiscais para determinadas pessoas. O dinheiro está aí. Nós somos um país extremamente rico, né? Porém, esse dinheiro não passa pela mão das pessoas que contribuem. Quem arrecada esse dinheiro? Somos nós. Nós pagamos isso tudo. E um salário mínimo de R$900, de nem R$1.000, não equivale a R$4.000 de ajuda de terno, ajuda de moradia para juízes, para políticos, para senadores, para presidentes e ex-presidentes. Então, hoje, nós temos bastante dinheiro, mas esse dinheiro não vai para a saúde, não vai para a educação. O idoso hoje está sendo penalizado cada vez mais. Nós estamos envelhecendo, nossa expectativa de vida está chegando a mais de 70 anos, como não era antes, né? E agora, enquanto a gente está vivendo mais, o governo quer o quê? Ele quer diminuir o tempo que ele vai pagar a contribuição para você. Então, se você vai aposentar com 70 anos, você tem mais quantos anos para viver? 1 ano, 2 anos? Você contribuiu por 40 anos e vai viver 2 anos a mais, 3 anos a mais. Então, nós estamos no momento em que a população precisa eleger pessoas que a representem. Hoje, quem está no Congresso são os barões do agronegócio, são a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? Essa bancada. Nós não temos mulheres que representam nós mulheres, nós não temos negros no Congresso. Quando temos algum negro que se destaca, morre, né? Então, hoje em dia, nós temos que começar a eleger os nossos pares. Nós temos que eleger pessoas como nós para nos defender. Agora, quando o Blairo Maggi, ele não era ninguém, nenhuma pessoa conhecida, todo mundo achava, não, vamos eleger o governador, porque ele já é milionário, não precisa roubar mais. E o que a gente viu? Né? Então, nós precisamos colocar no Congresso. O Congresso não nos representa hoje, não representa, a gente está campanhas e mais campanhas pedindo saúde, pedindo educação, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da aposentadoria, e eles falam que eles não precisam ouvir a gente. Não precisam ouvir porque quem paga, eles não somos nós, na ideia deles, mas quem tira eles de lá somos nós. Então, nós temos essa missão, né? Colocar os nossos representantes, pessoas que vão olhar para quem ganha R$900, não para quem ganha R$120 mil. Bom, agora por telefone vou conversar também para fortalecer essa nossa discussão aqui com o economista e servidor no Senado Federal, Vicente Vuolo, que está por telefone. Vicente, há uma garantia de alguns que têm uma visibilidade na melhoria da educação do Estado, mas os índices não cessaram quando se fala em qualidade do ensino, capacitação reciclável, digamos assim, para os professores, infraestrutura adequada, principalmente para as escolas do campo, e aí tem esses desafios, né? Mas com foco nas eleições de 2018, de acordo com a sua análise, qual é a proposta ideal que um candidato ao governo do Estado deve apresentar para ter um Mato Grosso, uma educação melhor em Mato Grosso? Bom dia. Bom dia, Elaine. É um prazer falar novamente aos ouvintes da Rádio Difusora. E, em primeiro lugar, o meu respeito a todos os participantes desse fórum democrático que a rádio realiza num momento muito importante da vida política nacional. Eu entendo que o momento não é de comemoração, não só no nosso estado, como no país. Vivemos uma crise ética sem precedentes e, ainda mais, muitas lideranças ignoram, não só na política, candidatos, mas outras lideranças, querendo apoiar ainda políticos com ficha suja e condenados. Isso não é bom para os nossos filhos e netos, para essa juventude que está aí.
Eu digo que não é momento de comemorar porque o INEP divulgou que Mato Grosso, por exemplo, em 2015, não foi diferente nos 2 últimos anos, que o Estado, nenhuma escola ficou na lista das 1.000 escolas públicas do país com as melhores notas do Enem. Eu vejo que também que não é motivo de comemoração, apesar do esforço das pessoas que compõem o Estado, mas Mato Grosso possui cerca de quase 300 mil analfabetos. E também vejo com preocupação ter cerca de 20% dos mato-grossenses que não concluíram o ensino fundamental. Ora, isso tem um reflexo muito grande na formação educacional de cada um, porque o analfabetismo funcional cresceu, né? São cerca de 68% de analfabetos funcionais. Se somados a 7% da população que é totalmente analfabeta, nós temos 75% da população que não possui o domínio pleno da leitura, da escrita, das operações matemáticas. E quais são as consequências disso? É que o Brasil ocupa hoje a 61ª colocação dentre 63 nações, vejam só. Ele está na 61ª das 63 nações mapeadas pelo Índice de Competitividade Mundial. Isso divulgado no ano passado pela Fundação Dom Cabral, que é uma grande escola de negócios do Brasil com atuação internacional. Portanto, eu vejo que o momento não é de comemoração. E com relação à proposta ideal, como a gente tem feito nos manuscritos aí, e dito que ações isoladas elas não vão resolver esse problema da violência, do desemprego, da desigualdade social no país. A solução passa por uma verdadeira revolução no sistema educacional. E essa revolução começa pelo investimento nas crianças. Por que nas crianças? Porque nessa fase que as crianças desenvolvem a habilidade numérica e o talento, o seu talento. Então, reconhecer as crianças, incentivá-las desde cedo é o começo da revolução educacional. A ideia de que toda criança rica ou pobre deve ter acesso à educação com a mesma qualidade, sem discriminação de renda ou endereço, ela é a mãe de todas as revoluções. Eu queria citar um exemplo do jogador Raí, que foi tetracampeão do mundo, e quando morou em Paris, jogou pelo Paris Saint-Germain, ele foi surpreendido ao levar o seu filho. O Raí era um dos maiores salários da França. Ele foi levar o seu filho na escola quando teve a surpresa de encontrar com a sua empregada, que estava levando o seu filho na mesma escola. Lá, o filho do rico estuda na mesma escola do filho de pobre. Então, isso que é o começo da revolução educacional no país. E também a questão ética. Nós temos responsabilidade, todas as lideranças sindicais, professores, todos nós, de condenar veementemente a questão dos candidatos que com ficha suja, que estão condenados realmente porque a corrupção, aí está um maior desvio. Esse dinheiro é que não pode pagar o aposentado, esse dinheiro não pode investir na saúde, na educação. São bilhões de dinheiro desviado que vem da corrupção. Por isso, seja de que partido for, nós temos que fazer uma campanha, instalar um Instituto da Ética em cada setor, em cada departamento de governo, de cada instituição, para que o Brasil mude de fato. Vicente. Pois não. O Henrique, presidente do sindicato, do Sintep aqui de Mato Grosso, ele também quer trocar uma bola com você, tá bom? Pois não. Bom dia, aí o nosso Vicente. Bom dia, Henrique. Vicente Vuolo, parabéns aqui pela intervenção. De fato, minha mãe sempre dizia que o bom nunca traz estrela na testa, né? Quando a gente faz o processo eleitoral, a gente dá um cheque quase que em branco para alguém ali nos representar. Então, portanto, acho que nada melhor do que verificar a vida pregressa das pessoas, né, para a gente, inclusive, que a gente já tem alguns figurões da política nacional e da política estadual
que estão aí de olho na espreita, né, só aguardando o momento para querer assumir o comando do Estado e por aí vai. Agora, uma questão que eu acho que eu gostaria que a gente dialogasse, e a sociedade precisa de estar atenta, é que os nossos processos eleitorais que nós temos participado ultimamente têm mantido, por exemplo, aqui no Brasil, essa grande desigualdade regional e local e nacional, que é a lógica da questão da concentração de renda. Quando é que nós vamos mudar essa realidade, por exemplo, de que 6 famílias no Brasil detêm a mesma riqueza que tem 100 milhões de brasileiros? Quando é que nós vamos mudar a ideia de que os 5% mais ricos do Brasil concentram a mesma renda de 95% dos mais pobres? E por aí vai, né? E tudo isso acontecendo na 5ª maior economia do mundo. E aí, do ponto de vista da educação, nós estávamos prestes a comemorar algo que, na minha leitura, serviu de base para que a gente pudesse sonhar com a possibilidade de uma educação de qualidade. Foi quando nós, enquanto sociedade, aprovamos um plano nacional de educação que previa que o país praticamente dobraria o seu investimento em educação. Um país que investe hoje pouco mais de 5% do seu produto interno bruto na educação, iria investir algo em torno de 10% com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, que estabeleceu aquele Congresso Nacional, que ele tinha um compromisso de, no prazo de 2 anos, avançar para a questão de muita regulamentação, como era o caso da Lei da Gestão Democrática, iria instituir o Sistema Nacional de Educação, que era o sistema que estaria aí discutindo a relação federativa entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, para que a gente pudesse, de fato, ter uma educação pública na lógica da qualidade. Era um sistema que ia discutir, inclusive, o novo financiamento da educação, que hoje, por exemplo, a gente tem a educação dizendo o seguinte, 25%, independente de qual é a capacidade financeira do ente federado, se vira para poder fazer educação com 25%. O novo debate que estava colocado em torno do Plano Nacional de Educação era do custo aluno-qualidade inicial, que você primeiro precisaria de dizer quais são os insumos básicos necessários que você precisa para ter o mínimo de qualidade e, a partir daí, dizer quanto que você precisa para poder financiar a educação. E, para isso, a União, que é o que menos investe, que investe algo em torno apenas de 18% de sua receita, deveria ser chamada para poder complementar, para poder trazer mais recursos, e aí iríamos utilizar, inclusive, os royalties do petróleo para a educação. Então, enfim, eu acho que esses debates, eles precisam de fato estar na ordem do dia, porque o Congresso Nacional ficou preocupado com outras questões, com outros problemas, não regulamentar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, estamos já em 2018 e praticamente nada acontecendo e as coisas estão do mesmo jeito. De forma que eu penso que nessas eleições é preciso que o debate ligado à educação, à saúde, à segurança pública, as receitas do Estado brasileiro precisam de estar na ordem do dia para que a gente de fato possa eleger aqueles que de fato tenham de fato o compromisso social e que respondam à pergunta básica. Qual de fato é o real papel social do Estado? O Estado está aí para poder promover as políticas públicas ou o Estado está aqui para poder assegurar apenas a defesa da propriedade privada de uma pequena, de meia dúzia de pessoas, em detrimento de todo o problema colocado aí para a população. Então, acho que a gente tem já condições, inclusive, de fazer essa leitura enquanto sociedade. Vicente, agora são 8h26 aqui em Mato Grosso, precisamos ir para um intervalo, voltamos e na sequência você comenta, tá? Ok. Um instante só e já voltamos. Voltamos e por telefone eu continuo com o economista e servidor no Senado Federal, Vicente Vuolo. Vicente, você ouviu aí as declarações do Henrique, presidente do Sintep de Mato Grosso, e assim você tem 3 minutos para comentar a análise do Henrique. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Henrique Lopes, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Médio Público de Mato Grosso, que não está aí por acaso, uma liderança inteligente, preparada, e que abordou um tema sobre a concentração de renda no Estado, no país, e outros temas importantes que, no meu modo de ver, isso é um debate de Estado, são ideias que deveriam estar na mesa de todos os candidatos, das instituições do país, nas assembleias, no governo,
porque trata-se de um desequilíbrio que existe na concentração de renda no país. Nós precisamos distribuir melhor a nossa riqueza. Nós temos também que ver a vocação econômica do nosso Estado. O nosso Estado tem como base hoje o agronegócio, a agropecuária, que graças aos investimentos feitos na Embrapa, em pesquisa, em tecnologia, o Estado pôde dar esse salto e ser hoje a maior potência econômica do país, um dos maiores produtores do mundo. E, evidentemente, que nós não queremos ser um exportador eterno de matéria-prima. Nós temos que agregar valor, e aí entra a questão muito bem colocada pelo Henrique sobre essa necessidade de gerar mais emprego, de distribuir melhor a riqueza, e somente com essa agregação de valores nós vamos conseguir isso. Mas nós também temos que nos preocupar na questão, e aí quando nós falamos em direitos, de onde vem o dinheiro para investir no social, né? Na questão das aposentadorias, dos idosos, dos professores, porque o piso salarial realmente está muito abaixo. Nos Estados Unidos, os maiores salários são dos professores, nos países mais desenvolvidos da Europa, que não deveria ganhar, no meu modo de entender, menos que um parlamentar, um professor. Mas nós temos que ver de onde que virá essa arrecadação. E aí vem a questão da infraestrutura. Nós temos que ter um equilíbrio também na questão do transporte, da logística, né? Um país com dimensões continentais e um estado como o nosso, dependemos das rodas do caminhão. A ferrovia está parada em Rondonópolis, não prosseguiu, né? Demorou-se mais de 40 anos para chegar em Rondonópolis, um país que não prioriza a ferrovia, que é um transporte, inclusive, ecologicamente mais correto. Então, nós temos que ser responsáveis na hora de reivindicar, mas também na hora do governo dizer aonde que vai colocar, de onde virão os recursos. E temos que aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, nós teremos dinheiro para investir no social. Portanto, a questão da infraestrutura, ela não é menos importante. Agora, esse debate que deveria estar na mesa da campanha eleitoral. E nós temos hoje mais uma preocupação com o projeto de governo, né? Foi aprovado no Congresso uma reforma política que foi mais uma reforma eleitoral, onde ela beneficia principalmente os candidatos à reeleição, porque eles poderão se autofinanciar, né, com todo tipo de dinheiro. Será uma disputa desigual, né? Então, eu fico feliz de participar de um debate como esse, de alto nível, no meu estado, que apesar de estar em Brasília, que eu sou servidor do Senado há mais de 35 anos, mas nunca deixei de me preocupar com os problemas do Estado, né? E portanto, eu sempre gosto de participar quando existe debate de ideias, de proposta de Estado, não eleitoral. E, portanto, eu penso que essa revolução no sistema educacional, ela é fundamental para que nós possamos ter um país que amanhã, que essas crianças se transformem em técnicos, possam desenvolver tecnologia, investir em ciência, em pesquisa, para que o Brasil possa deixar de ser um país exportador de matéria-prima e seja um exportador de chips, de software. É esse o meu sonho e, portanto, queria parabenizar aí o Henrique e a todos que participaram desse importante fórum da Rádio Difusora. Vicente, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, 630M. Eu que agradeço. Obrigado. Ouvimos aí a fala importante do Vicente Vuolo, que trouxe a colocação com relação à melhoria da infraestrutura na educação também do estado de Mato Grosso. Bom, agora são 8h36, chegamos ao fim, e aí eu deixo 3 minutos para cada um de vocês, representantes, ponderar aquilo que vocês entendem de relevância para o conhecimento do ouvinte da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Podemos começar com o Dr. Isandir Rezende. Eu quero aqui trazer à sociedade, nós tivemos aí participando em Florianópolis do 2º colégio de encontro de presidentes das comissões,
e Mato Grosso levou nesse projeto e foi aprovado pela maioria dos colegas nesse colégio pela criação das varas especializadas da pessoa idosa. O artigo 70 da Lei do Idoso, ele diz que o Estado pode criar. E esse pode criar é isso que a gente fala. Você tem a lei que diz, você pode criar. E quando você faz um levantamento, só no estado de Mato Grosso, nós fizemos uma solicitação à Corregedoria do Estado, Tribunal de Justiça, nós temos praticamente aí quase 30 mil processos só na capital para pessoas de 60 anos acima. E analisando isso daí, tem já na Câmara Federal, já passou pela CCIJ, né, a aprovação de um projeto de lei, que é de autoria de uma deputada de Goiás, Márcia Moraes, de Goiás, e nós solicitamos a todos os presidentes que participaram desse colégio que nos encaminhem, dentro desse período agora de março até abril, o número de processos das capitais para que a gente possa ir a Brasília, conscientizar nossos deputados federais pela necessidade da criação das varas especializadas da pessoa idosa. E quando a gente fala isso, levanta logo um pré-questionamento. Mas espera aí, por que você vai criar vara especializada se a população está ficando idosa? Aí eu digo, criamos a vara da criança, infância e juventude, lá atrás. Se criou a vara especializada da mulher. Aí eu digo, por que não criar a vara especializada da pessoa idosa? Então, quando fala de idoso no país, ele é muito rejeitado. As pessoas não dão a importância e o significado a esse idoso. Então, a nossa luta, como presidente da comissão da OAB, é pela criação, sim, da vara especializada nas capitais do país, que eu acredito que é um passo que nós vamos tomar com o que diz o respeito ao resgate da dignidade que hoje merece a pessoa idosa. Eu quero agradecer, Eliane, a oportunidade e sempre colocar à disposição. Temos muito a fazer, né? Uma delas, a gente quer ver se esse ano a gente coloca aí no Pedra 90, querido, né, um trabalho com relação à regularização do IPTU. Isso é um trabalho que vai de encontro com a pessoa idosa do bairro, e nós estamos fazendo um projetinho para ver se a gente coloca isso em prática. E lógico, quando você fala disso, você fala de questões financeiras, e essa questão financeira, que são os gastos mínimos, a gente vai procurá-lo junto à classe empresarial que queira ser colaborador desse projeto. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os ouvintes, a meus colegas aqui que participaram, eu deixo aqui meu forte abraço. Doutora Eliana? Eu acho que propostas, né? Vamos tentar sair daqui com alguma coisa que a gente vê tanta notícia ruim, a gente fica até desanimado. Mas eu acho que esse exemplo de fórum é o que a gente vai precisar fazer nos bairros, sentar nos bairros e discutir esses assuntos. Aproveitar as unidades de saúde que tem nos bairros, sentar com a equipe e discutir os problemas de saúde que nós temos e estamos vivenciando, e principalmente estamos vivenciando uma época em que o SUS ele está correndo sério risco de acabar, né? Hoje nós estamos vendo privatização de tudo, né? Hoje terceirização dos hospitais, a gente já viu isso, começou com Pedro Henry, que não é à toa, que teve que ir para a cadeia, tornozeleira. Começamos essa lógica de privatizar os hospitais regionais, privatizar pronto-socorro, privatizar tudo. Aqui em Cuiabá nós temos resistido bravamente às privatizações, com várias campanhas, com um projeto de emenda popular. Então nós temos que lutar pelo SUS 100% público, que ele continue a serviço da população, gratuito e de qualidade. A população tem que se unir, defender pessoas, né, possíveis candidatos, votar nessas pessoas para defender o SUS, defender as nossas ideias de melhor redistribuição de renda, porque a gente vê na televisão que agro é top, mas o agro mata, né, tem nos matado. Hoje temos pessoas, mães com agrotóxico no leite materno, né? Nós estamos em Lucas do Rio Verde,
várias, eu acho que quase todas, pessoas moradoras não da região, pessoas da cidade, né, numa cidade progressista, uma das melhores IDH de Mato Grosso, mães com agrotóxico no leite materno. Então, a população, fica aqui o exemplo, né, da Rádio Difusora de chamar um debate, um fórum, a população chamar também, né, nos bairros, discutir, né, em cada bairro sobre os problemas de saúde, segurança e educação. E assim o governo estadual tem se eximido de estar oferecendo, como o doutor falou, urologista para as pessoas, porque o Estado está deixando isso, terceirizando para o município e está se eximindo de estar colocando profissionais na saúde pública. Então, hoje o Estado tira profissionais dos hospitais universitários e coloca em auditoria. Ele tem puxado para serviços burocráticos médicos especialistas, e isso é muito grave. A gente precisa falar isso em outras vezes, mas principalmente chamar a população, defenda o SUS, eleja pessoas que vão fazer o que você precisa. Estamos aqui também à disposição, sempre que precisar, e parabéns pelo oportuno debate. Henrique? Agradecer aqui à Rádio Difusora, parabenizar aqui os companheiros do debate, os que participaram pelo telefone, o economista, ou também o Vuolo. Dizer aqui da satisfação de poder estar participando e fazer um registro. Acho que hoje, no serviço público, somente na escola, a gente é muito ausente desse debate político. E eu, por exemplo, se eu fosse buscar o debate político no tempo que eu me formei na universidade, ele é bastante isento lá dentro, você praticamente não tem. Eu comecei a discutir política dentro da igreja, sou de origem católica, e nas comunidades eclesiais de base, na época das SEBs, a gente já discutia a partir dos grupos de reflexão, que deu pra gente essa condição aí de liderança. Mas eu queria, ao concluir aqui minha fala, dizer que nem tudo está perdido. Nós tivemos um percurso também importante dentro da área da educação. Nós não podemos deixar de avaliar que a educação no Brasil, até pouco tempo, era privilégio de poucos. Hoje nós temos uma educação que se coloca na lógica de democrática, apesar dos problemas da qualidade, mas a gente tem aí o direito ao acesso à educação a praticamente todos os estudantes de 4 a 17 anos. Isso foi graças à luta, né, dos trabalhadores da educação. Nós temos um piso salarial que não é aquela maravilha, mas melhorou muito no que diz respeito aos últimos 10, 15 anos, no que diz respeito à questão da lógica dos trabalhadores da educação. E eu gostaria aqui de dizer que no Estado também nós podemos avançar, para a gente não ter aquela ideia de que estamos girando em torno de não ter conquista. Então nós tivemos aí nos últimos anos aqui, né, o direito de trazer para a escola pública o professor interino ter o direito à hora-atividade, apesar de que 60% do quadro de servidores aqui do Estado é de contratados temporariamente. Nós conquistamos o direito da política, da dobra do poder de compras na educação, que vai melhorar o salário dos professores nos próximos anos aí. Já conquistamos 5 dessas parcelas, falta ainda uma certa quantidade para poder, mais 5 parcelas para poder ser colocada aí no salário. E conseguimos, a princípio, meio que derrotar o viés privatizante da educação colocada pelo governo através das parcerias públicos-privadas. É óbvio que a gente conclui esse debate com toda uma preocupação de saber que nós já estamos num novo regime fiscal no Brasil. Nós não tratamos desse assunto aqui, mas tiveram a insanidade de dizer que nos próximos 20 anos nós não teremos um dinheiro novo sendo investido em saúde, educação e segurança. Aprovou-se uma reforma trabalhista que praticamente destrói os direitos dos trabalhadores e tentaram aprovar uma reforma previdenciária que o mais prejudicado nessa história toda são as mulheres. Todo mundo seria prejudicado, mas as mulheres seriam que seriam mais prejudicadas. Então, portanto, é importante a gente trazer esse debate à tona durante esse período eleitoral, para que a gente possa reverter, inclusive, a lógica do processo que está colocado aí, que é de sucateamento do serviço público e por aí vai. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente quer exemplificar as coisas, é o seguinte: enquanto um telefone celular continuar tendo mais tecnologia do que dentro de uma sala de aula, nós não vamos conseguir resolver o problema crônico que nós temos na educação. Por isso é preciso fazer o debate para que a gente possa ter acesso na escola, mais investimento, escola de tempo integral. E eu concluiria aqui dizendo o seguinte, acho que a escola, se fosse trazer uma proposta para debate, acho que é preciso que os próximos candidatos discutam a escola de tempo integral, discutam a dedicação exclusiva para o professor numa única unidade escolar, com formação continuada que dê conta de fazer com que a gente pare de formar analfabetos funcionais nesse país.
ok? E agora, por telefone, eu converso com a comentarista político Cristiane Fonseca. Cristiane, nessas eleições, um ponto forte que eu acredito que virá à tona e vai ser discurso de palanque é a questão do ser corrupto e não corrupto, né? Você acha que os nomes envolvidos nos casos de corrupção que estão sendo investigados poderá definir se vota ou não vota? Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes. Satisfação estar com vocês aqui. Então, Elaine, parabenizar inclusive vocês aí pelo programa, né? Acho que no momento em que as eleições estão muito próximas, debater sobre políticas e sobre projetos é muito importante. E sobre o ponto que você levantou, né, nós temos visto aí nas últimas eleições, inclusive eu queria apontar uma coisa, um dado muito importante, que foi quanto às eleições agora no Rio de Janeiro, né? O número de votos brancos, nulos e de abstenções, eles superaram o voto, tanto o voto do eleito, do prefeito eleito no Rio de Janeiro. Ou seja, esse ímpeto de corrupção no qual os nossos políticos estão envolvidos, eles têm trazendo aí essa abstenção do nosso eleitorado, uma abstenção que vem se ampliando a cada eleição. De 2014 para 2016, a gente teve aí um aumento de 5% nas abstenções, né? Contando também os votos nulos e brancos. Então, esse processo hoje, que é a corrupção, que ela está entranhada na cultura da raiz da política brasileira, ela vai ser tema de palanque e ela vai também distanciar mais os nossos eleitores do processo eleitoral. Então é importante que a gente peça aí para os nossos ouvintes se atentar para esse processo, porque quando nós nos abstemos desse momento que é tão importante, que é o momento do voto, o nosso voto vai trazer consequências muito graves, né? E aí são consequências que durarão aí por mais 4 anos. Então, ainda que nós tenhamos hoje todo esse histórico, né, de crise no cenário político, essa acentuação dessas práticas de corrupção, os eleitores precisam pontuar isso como sendo um marco de rompimento com esses que são representantes desse processo, mas não um rompimento com o processo político, porque o processo político ainda é uma ferramenta, ainda é um instrumento de mudança, seja ela social, ou seja ela da mudança do próprio panorama estrutural da nossa conjuntura, tanto nacional como estadual, que nós sabemos que tanto almeja aí por mudanças, tanto almeja aí por transformações, né? O debate foi muito interessante porque ele apontou aí traços, né, nas questões da educação, das questões da saúde, e ou seja, quanto mais políticos comprometidos com a corrupção, menos políticos comprometidos com projetos sociais nós temos, né? Então, o eleitor precisa se atentar para isso, para que essas eleições elas consigam aí trazer um processo de mudança, um processo de reeleição para toda uma crise que se acentuou no Brasil e que vem colocando toda uma demanda popular relegada a esses projetos que acabam sendo de interesses aí individuais ou de alguns grupos apenas dentro do nosso país e também dentro do nosso estado. Cristiane, muito obrigada pela sua colocação, pela sua análise hoje aqui na Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá 630 AM. Ok, Elaine, um abraço para todos. Um abraço e tenha um ótimo dia de trabalho. Bom, com a fala da comentarista político Cristiane Fonseca, chegamos ao fim desse fórum de discussão. Quero reforçar que tivemos a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Henrique Lopes, também da ex-presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Eliana Siqueira, e ainda o presidente da Comissão de Direitos do Idoso da OAB de Mato Grosso, Isandir Rezende.